Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Chegou a hora de nós ofertarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pegue a sua oferta. E nós vamos vir hoje no ritmo do Xaraganá, bem? Pode soltar o som aí lá, mais alto. Ai, alucinado do Xaraganá. Alucinado do Xaraganá, gente, olha só. Você pode vir dançando na presença do Senhor alegremente para ofertar a Deus. Aí agora é sempre o ritmo de Xaraganá. Ô pastor, a galera para dançar e falar no barulho. Glória a Deus. Bom, você pode sentar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero que você abra o seu coração. As crianças hoje não têm escolinha, mas os pais querem liberar as crianças, elas podem ficar lá dentro da salinha e podem ficar brincando lá, estando lá dentro hoje, amém? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele derrame sobre nós, da sua palavra e da sua presença. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, usa o irmão Bruno como uma peça preciosa, Pai, como um instrumento valoroso. Em nome de Jesus, Pai, que sua boca fale palavras que vêm do alto e nós possamos entender a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, hoje é o penúltimo culto que nós estamos oferecendo ao Senhor nessas noites de primícias. E nós já somos tão gratos pelo que o Senhor fez. Somos tão gratos porque o Bruno está aqui, porque ele pôde compartilhar com a gente já da adoração, Senhor, da palavra. E queremos abrir nosso coração para receber, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Queria dizer que eu acho que eu não vou mais usar o exemplo do milho. Vou dar um pouquinho de polêmica. Não sei antes estudar um pouquinho mais sobre o milho. Tá? Mas amém. Fico feliz que edificou vocês. Amém? Amados, essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo que vocês já conhecem. E é a minha alegria poder dizer que não é o meu intuito ensiná-los nada. Não é ensiná-los. É como se pintássemos um quadro que vocês já conhecem. É como se lêssemos um livro que vocês já tivessem lido, mas contando da forma como Deus me contou. Porque eu tenho visto coisas, e eu não falo isso para fazer elogios vãos, demagogia. Não é esse o objetivo. Mas sabe aquele texto que diz que o amor de Cristo nos constrange? O amor de Cristo na vida de vocês me constrange aqui. Eu me sinto constrangido pela forma como vocês vivem o amor de Jesus. E eu quero agradecer a toda a igreja, eu quero agradecer ao pastor Norton, todos os pastores que nos receberam, que me receberam, o tanto que eu aprendi. E
e o impacto que a vida de vocês teve na minha vida nesses dias. Agradeço ao Senhor, agradeço à igreja, agradeço a todos. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre a adoração. Adoração é uma palavra que vem sendo falada há tanto tempo. E tantas modinhas acompanharam o termo adoração. Adoração profética, adoração espontânea, adoração disso, adoração daquilo. Muitas nomenclaturas, muitas palavras. Mas o reino de Deus ele não está firmado em palavras apenas, mas em poder, em vida, em realidade, em experiência. E o Senhor me leva nessa noite a compartilhar com vocês sobre a adoração. Eu gostaria de definir a palavra adoração. Nós vamos falar sobre várias definições, mas de forma geral, gostaria de dizer que a adoração é sinônimo, é igual a relacionamento. Eu estive pensando, como eu já comentei, e pensando por que a adoração de vocês é tão espontânea, por que é tão efusiva, por que quando o pastor diz assim, vamos dizimar, e você diz, pessoal, isso não é comum não. Vocês foram ensinados, aprenderam, mas não é comum ouvir falar a palavra dízimo e o povo dizer, e festejar para dizimar, para ofertar, para dar para os outros. Tem alguma coisa aí, tem algum segredo. E eu entendi que o segredo está aqui, que a adoração é relacionamento. E o relacionamento que temos com Deus, com os nossos irmãos, gera uma atmosfera diferente, gera a atmosfera do reino de Deus. Os relacionamentos, eles são sinônimo de adoração. A palavra de Deus nos mostra isso. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 19, é um texto clássico quando se fala sobre adoração. Geralmente lemos esse texto. João 4, 19. Diz assim a palavra: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa situação, Jesus se encontrava à beira de um poço e ali havia uma mulher samaritana. Eles conversam, Jesus revela coisas sobre a vida dela e ela diz, vejo que tu és profeta. Ela se impressionou. E aí ela foi fazer uma pergunta que era um tanto polêmica naquela época entre samaritanos e judeus, que você sabe que os judeus se separaram. Houve um tempo do reino dividido em que Judá se separou do restante de Israel. E essa separação perdurou durante muitos anos. Eles foram para o exílio babilônico, para o exílio na Síria, e quando voltaram continuaram divididos. E aí torna-se a Samaria, né? E a Judéia. Então, os samaritanos, como eles não eram aceitos pelos judeus, eles tiveram que fazer umas modificações no seu culto. Eles acabaram se misturando à idolatria da terra, e os judeus não aceitavam isso. Eles diziam que os samaritanos eram impuros, que eles não tinham relacionamento com Deus, que eles não conheciam a Deus e que eles eram idólatras. E por isso essa mulher pergunta, olha, eu penso que ela pensava dessa forma, olha, eu amo a Deus, olha, eu tenho interesse em saber o que eu devo fazer. E ela pergunta, olha, nós adoramos esse monte aqui que nossos pais adoravam,
onde a tradição nos diz para adorar, ou eu preciso ir a Jerusalém, como os judeus dizem que deve ser feito? E ela esperava uma resposta muito pontual, que Jesus dissesse que era nesse monte ou em Jerusalém. Só que Jesus surpreendeu a mulher. Jesus nem sempre dá a resposta que a gente espera. Ele nos surpreende, ele nos fala aquilo que é verdade. Jesus nos traz revelação nova. Jesus nos traz aquilo que é o interesse do Pai. E Jesus disse: vem a hora que não é nem neste monte nem em Jerusalém. Que vem a hora, já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele está dizendo aqui que não é num lugar, que não é como um ritual, não é de uma forma, não é nos colocando numa forma, fazendo as coisas do mesmo jeito, ou fazendo as coisas de acordo com uma tradição, que a adoração é algo que se faz por revelação da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai. E isso se faz através de relacionamento. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus fala que deve ser verdadeiro, é porque se há verdadeiro, é porque há falso. Há muita adoração que não é a adoração que o Pai procura. É interessante dizer que o Pai não procura adoração. O Pai procura adoradores. O Pai nunca procura coisas, Ele não procura sistemas, rituais. Ele procura pessoas. O Pai procura os seus filhos. O Pai procura você. O Pai procura homens e mulheres que se coloquem na posição de adorador. E esse verdadeiro adorador tem algumas características. Primeiro, a palavra verdadeiro aqui, a palavra verdade, verdadeiro, no seu original, ela remete à experiência. Verdadeiro é aquilo que foi experimentado. Só é verdade para você aquilo que você vive. Qual é a Bíblia que é verdadeira para você? A Bíblia que você vive. Aquilo que você vive da palavra é verdade. Aquilo que você ainda não consegue viver, ainda não é uma verdade na sua vida, porque não é sua experiência. O Pai não procura pessoas que saibam, que conheçam. O Pai procura verdadeiros, pessoas que experimentam, pessoas que vivem aquilo que está escrito. E Ele procura adoradores. Se nós vamos fazer uma pesquisa aí de palavras, ao que eu gosto de fazer, você vai procurando adorador, é aquele que adora. E o que é adorar? É uma ação feita por alguém. Adorar é um ato, é uma atitude, não é algo místico, não é algo que está além do nosso alcance. Adorar é viver a adoração. E o que é adoração? Podemos definir de várias formas. Quando a palavra fala, quando a Bíblia fala a palavra adoração, está utilizando a palavra grega no Novo Testamento, que é a palavra proskuneo. Essa palavra proskuneo, no grego, ela tem essa conotação: estar de joelhos. Isso é adorar. Não tem aquela passagem que diz que um homem chegou diante de Jesus para ser curado e disse que ele se aproximou e o adorou? Será que ele pegou um violão e começou a cantar para Jesus? Ele cantou uma música? Não. Ele chegou e se prostrou. E é interessante que a atitude de adorar, a ação de adorar, não é apenas dobrar os nossos joelhos. De acordo com o original da palavra de Deus, é dobrar os nossos joelhos e encostar a nossa testa no chão. Isso é adorar, biblicamente. É um ato de humildade, é um ato de humilhação, é um ato de descer.
É um ato de sujeição. Diante de quem as pessoas faziam esse ato de se ajoelhar? Diante de quem? Do rei. Exatamente, do rei. De altas autoridades, governantes. Eles chegavam diante dos reis e alguns reis exigiam que se fizesse 6 vezes a curvatura. Então eles se ajoelhavam, levantavam, caminhavam, se curvavam, até chegar no trono. A adoração, ela está intimamente relacionada com o reino de Deus, em função da atitude que ela é. Dobrar os joelhos era algo que não se fazia diante de todos, mas era algo que o rei exigia. Porque ninguém pode ficar de pé diante do rei. Ninguém fica de pé diante do rei. Quem ousa entrar diante do rei em pé, na sala do trono, sem humildade, com orgulho, com soberba? Há guardas, há homens armados que prontamente o colocam de joelhos, vivo ou morto. Essa é a atitude do nosso coração. Se nós vamos entender a palavra de Deus e voltamos para o início, vamos ver que a relação de Deus com o homem era muito próxima, muito íntima. Diz a palavra que Adão era filho de Deus. Quando você lê a genealogia de Jesus, diz lá, Adão, filho de Deus. Deus criou o homem como filho. E era esse o relacionamento que ele queria ter. De um compartilhar do governo, de um compartilhar da intimidade, de um compartilhar de autoridade, de influência. Relacionamento. Era essa vontade de Deus quando criou o homem. Não visitava o Senhor, o homem, na viração do dia? E o dia que Deus não encontrou o homem, Deus não foi atrás procurar? É porque havia ali um relacionamento, havia ali um hábito de relacionamento. Mas o homem, com sua queda, distanciou-se de Deus. E a partir daquele momento, ele não poderia novamente se achegar diante de Deus. Não poderia, a menos que o Pai desse o passo em direção ao homem. Se Deus não fosse em direção ao homem, o homem não poderia ir em direção a Deus. Mas é interessante que ele não deixa o homem sem uma possibilidade. Ele não deixa o homem sem uma ferramenta de relacionamento. O que Deus fez quando Adão pecou? Deus lançou uma palavra sobre eles, mas como eles estavam vestidos com cintas de figueira, Deus tirou essas cintas e os cobriu com o quê? Com pele de um animal. Houve um sacrifício naquele dia. Naquele dia no jardim, um animal foi morto. Sangue foi derramado para cobrir o pecado do homem. Desde o jardim do Éden estava Cristo lá, remindo o homem. E Deus ali estabeleceu um padrão. Deus disse dessa forma, de que o relacionamento com Ele se faria através de sangue. Porque apenas o sangue cobriria o pecado do homem, que impede o homem de se aproximar de Deus. Porque o que faz separação entre o homem e Deus? O que diz a Bíblia? O pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então Deus ali, ao sacrificar aquele animal e cobrir a nudez, a vergonha do homem e da mulher, Ele está dizendo para o homem assim: o seu caminho para mim é através do sangue. Através do sangue de Jesus. Estava lá tipificado o sacrifício daquele animal. E depois eu creio que Adão ensinou isso para os seus filhos. Há muitas interpretações para o texto de Caim e Abel. E todos, eu vou falar algo diferente, mas não retira a verdade do restante que já foi dito. É algo que eu entendo sobre esse texto. Por que a oferta de Caim não foi aceita e a oferta de Abel foi aceita? Em função das primícias. Em função, com certeza, de Caim ter trazido, após alguns tempos, de ele não ter trazido das primícias. Mas há uma diferença muito grande. Se Deus matou um animal e estabeleceu ali um padrão, que o sangue gera relacionamento, porque só o sangue cobre o pecado, Abel foi lá e matou um animal, o melhor.
E Deus o aceitou. Caim não derramou sangue. Caim não fez do jeito de Deus. Caim não fez do jeito que Deus planejou. E ele não foi aceito. E assim os homens de Deus, na antiguidade, nos tempos bíblicos, dos patriarcas, dos profetas, até Cristo, eles precisavam sacrificar para cobrir os seus pecados. Havia o sacrifício que cobria os pecados pela expiação da culpa, mas havia também as ofertas de cheiro suave, de gratidão, de ações de graças. Havia um sacrifício de louvor ao Senhor, aquilo que era dado não pelo pecado, mas por querer relacionamento. Era o momento em que o homem sabia que Deus o estava vendo, em que ele estava dando algo para Deus. Era o momento em que o seu animal, ele estava sacrificando, estava queimando, estava subindo, e Deus estava recebendo aquele cheiro. Olha que relacionamento distante. Aí, há um momento em que o pai cessa o derramamento de sangue. Quando? Quando ele derrama o sangue do seu filho. Quando Jesus Cristo vem à terra e ele derrama o seu sangue como ato supremo de adoração, ali se estabelece um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E hoje nós podemos nos achegar confiantemente diante do trono da graça. Por quê? Pisamos sobre sangue, nos ajoelhamos sobre sangue, porque o sangue de Jesus já cobre o nosso pecado. Não precisamos mais sacrificar, não precisamos nos relacionar como os homens da antiguidade se relacionavam, com um relacionamento distante, por um ritual que se tornou até vazio. Quando a arca do Senhor estava em Jerusalém, no tempo do rei Davi, lá no tabernáculo de Moisés, quilômetros mais longe, eles continuavam sacrificando. Mas se a arca do Senhor estava em Jerusalém, era em Jerusalém que a presença de Deus estava. Não lá no tabernáculo de Moisés, mas lá no tabernáculo de Moisés, o ritual continuava. E Deus estava lá em Jerusalém, recebendo a adoração dos salmistas. Deus tem um relacionamento mais próximo. Por isso que, quando Jesus diz assim que o verdadeiro adorador, ou seja, aquele que experimenta uma vida sujeita ao sangue de Cristo e sujeita à vontade de Deus, esse que experimenta, ele adora ao Pai. Ele não adora ao Rei, agora. Ele não adora ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Ele adora ao Pai. Ele se sujeita ao Pai. Eu gostaria que você imaginasse uma situação comigo. Imagine esse ato de adorar do filho que sabe da culpa que carregou, mas que conhece o perdão do seu pai e tem gratidão por isso. E vem à casa do pai trazer-lhe um presente. E ele se ajoelha e diz: Pai, eu trouxe para ti. E ele permanece de joelhos, sujeito, submisso, humilde, quebrantado. E o pai o toma pela mão e diz: Filho, te levanta e senta aqui comigo. Porque ele diz que reinamos com ele. E ele nos toma pela mão, como se fôssemos um filho pequeno, ele nos toma nos braços e nos faz sentar com ele. E diz a palavra que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos junto com Jesus, o Filho amado, escondidos em Deus. Isso é adoração. É uma vida inteira rendida, entregue aos pés do Pai. Verdadeiro adorador é aquele que vive a sua vida entregue totalmente. E porque ele tem esse relacionamento próximo com o Pai, ele se entende como filho, e ele sabe tudo que ele tem, mas sabendo tudo que ele tem como herança, isso não exalta o seu coração. Temos visto em muitos lugares,
em nosso tempo, pessoas que se orgulham e se vangloriam daquilo que têm, dizem que são filhos do rei, mas com orgulho. Não é o caso da irmã que falou aqui hoje? Não é isso? Mas dizem que são filhos que daquele que tem todas as coisas, mas falam isso com orgulho, com soberba. Isso não é ter tudo. Isso não tem nada. Porque acima de tudo que podemos ter ou deixar de ter, a nossa adoração, que é relacionamento, não está centrado naquilo que temos, está centrado na pessoa do Pai. Está centrado na pessoa do Pai. E é por isso que muitos de vocês, se não a maioria de vocês, consegue adorar o Senhor na tribulação, consegue se alegrar, consegue não murmurar no momento da dificuldade. É por isso que quando você não tem nada em casa, você levanta a sua voz e adora o Senhor. Porque a sua vida, a sua adoração, a sua alegria, o seu relacionamento não é com coisas. O seu relacionamento é com uma pessoa. Aquele que não tem sombra de variação, aquele que não muda, o Pai das luzes que dá dons aos homens e dons perfeitos. Quando a nossa adoração está centrada no Pai, podemos ter certeza que ainda que estejamos de joelho, estamos sentados também com Ele, reinando sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira adoração, que vai além dos sons e da música, que vai além daquilo que se pode ter ou não ter. Não está relacionado com aquilo que você pode dar ou não. Está relacionado com aquilo que você é com o Pai. O relacionamento. E é impressionante entender que Jesus resumiu todas as coisas. Jesus resumiu tudo aquilo que era importante em dois pequenos requisitos, dois pequenos mandamentos. Vamos ler juntos lá Marcos capítulo 12 e nós vamos ver o que Jesus falou. Se esse texto já diz que o Pai procura adoradores, ou seja, Ele procura pessoas que queiram ter relacionamento íntimo com Ele, muito mais vamos ver que isso é verdade ao ler esse texto. Marcos capítulo 12, versículo 29. Nesse momento aqui, um dos escribas ouviu a discussão ali e fez uma pergunta para Jesus. Ele perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impressionante ver que Jesus resumiu tudo em relacionamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar a quem? A Deus, ao Pai. Amor é relacionamento. Amar é decidir se relacionar apesar de todas as coisas. Amor não está condicionado a sentimento. Amor é decisão. Porque se você vai ver como a Bíblia define amor, ali muito pouco se relaciona a sentimento. Em 1 Coríntios 13, ali tantas coisas que falam do amor, e você vê que aquilo só é possível viver quando você decide viver. Ser paciente. Como que você, muitas vezes você consegue ser paciente, mas ser paciente sempre é uma decisão. Saber sofrer não é nossa vontade, é nossa decisão. Crer, apesar das circunstâncias, não é nossa vontade, é nossa decisão. Por isso, amar é relacionamento baseado, fundamentado em decisão, em experiência. E ele diz que é para amar ao Pai, mas não somente o Pai, amar o próximo como a ti mesmo.
O relacionamento que Jesus coloca aqui é um relacionamento vertical e também horizontal. Fecha a cruz, não fecha? Vertical, horizontal. Não forma cruz? A cruz que você tem que viver é essa: amar o Pai sobre todas as coisas, e o próximo. E essa cruz, que foi o lugar do sangue, do sacrifício de Cristo, é o lugar da sua adoração. A adoração, ela não emana da nossa alma, do nosso sentimento primeiro. Ela emana da decisão da cruz, de viver a cruz, de estar crucificado com Cristo e Cristo viver em nós. Essa é a experiência da adoração, da verdadeira adoração. Por isso, nosso relacionamento, que é horizontal e vertical, que se faz através de Cristo, é um novo e vivo caminho para nós. Isso é adorar. Eu quero dizer para você que você já é um verdadeiro adorador. Que aquele que recebe pessoas na sua casa, sem nem conhecer, ama o próximo como a si mesmo. Que aquele que acode ao necessitado, ama o próximo como a si mesmo. Porque aquele que dá com alegria, ama o Pai acima de todas as coisas. Porque aquele que se entrega em prol daquele que precisa de ajuda, que viaja aí quilômetros para levar pessoas que não têm carro, ama o próximo como a si mesmo e o Senhor acima de todas as coisas. Aqueles que estão desprendidos de coisas tão valiosas financeiramente, são pessoas que amam a Deus e ao próximo acima de todas as coisas. São verdadeiros adoradores. Diga para a pessoa do seu lado: você já é um verdadeiro adorador. Você já é um verdadeiro adorador. Você tem vivido a verdadeira adoração, porque a partir da cruz, a partir daquilo que emana da cruz, você tem adorado ao Pai, você tem amado o Pai. Eu quero lhe dizer que isso é tudo que você tem que fazer. Não há nada mais. Essa árvore já existe. Essa adoração já existe. Você precisa continuar edificando, deixando-a crescer. Já é uma árvore frutífera, que tem lançado suas raízes em terra fértil e tem crescido em direção ao céu. Porque as nossas raízes estão aqui na terra. Nós estamos aqui agora, mas nós crescemos para onde? Crescemos em direção ao céu. E se você analisar, a extensão de uma raiz corresponde à extensão de um tronco. Tudo aquilo que sobe, sobe porque já existe fundamento. E quanto mais você estabelecer a sua vida nesses fundamentos do reino de adoração, dessa adoração total, integral, de uma entrega sem reservas, você vai ver o quão mais próximo do céu você vai ficar cada dia. O quão mais alto você vai subir. E quanto muito mais fruto vai caber na sua árvore. Como os seus galhos serão frondosos, com folhas verdes que farão sombra a tantos outros, que terão frutos que serão comidos por tantos, frutos que o mestre, que o pai, ao passear pelo seu jardim, passa e vai colhendo e vai comendo. Que quando o Pai nos visita, quando a presença de Deus nos visita nessa casa, neste lugar, Ele está aqui para colher os frutos. Ele passa debaixo de cada árvore e Ele vai tomando os frutos e vai comendo esses frutos com alegria. E você tem alegrado o coração do Pai. O Pai diz para você que você tem alegrado o coração dele. Precisa crescer mais? Precisa. Precisa aperfeiçoar mais? Precisa. Mas já dá fruto. Já é uma adoração verdadeira. Não é preciso saber tocar melhor. Não é preciso músicas diferentes. Não é preciso nada disso. Tudo isso é bom. Mas a adoração não é isso. A adoração é dar fruto. Fruto doce. Que o Pai se alegra em comer. Ele se alegra. Aleluia. Oh, Jesus. Essa adoração que você já vive, ela tem uma força muito grande.
É sobre essa força que eu gostaria de encerrar agora falando. A Bíblia fala, nós vamos ler os textos, vamos fundamentar isso que nós vamos dizer. Salmos 103, versículo 19. Salmos 103, 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Agora vamos voltar um pouquinho mais, Salmo 22, 3. Salmos 22, 3. Diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O primeiro texto que nós lemos diz que o Senhor, Ele domina sobre tudo. O seu trono está nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Mas que esse trono que está no céu, esse trono também se faz presente na terra. Quando? Quando há, o que o texto disse aqui? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Deus governa lá nos céus no seu trono. O trono de Deus está lá. Só que quando nós adoramos, é como se houvesse uma junção entre o céu e a terra. E aí se cumpre a oração de Jesus, que o reino está nos céus, ele vem e se faz presente na terra. E a vontade do Pai que é feita nos céus é feita na terra. E esse trono que existe no céu se faz presente aqui. Ele está entronizado aqui. O trono do Senhor está aqui, neste lugar. E aqui ele está sentado num lugar de honra, de primazia, no lugar mais alto, no lugar de maior importância. Por quê? Nós estamos adorando, nós estamos louvando. Aí ele vem, e esse reino que domina sobre tudo lá no céu começa a reinar sobre tudo aqui na terra. A adoração estabelece o governo de Deus. Eu gostaria de dizer para você que quando você tem alguma necessidade, adore a Deus. Porque na sua adoração, o Pai supre a sua necessidade. E na sua intercessão, Deus supre a necessidade do outro. Porque adorar nunca é receber. Adorar é sempre dar ao Pai. Só que quando nós damos a Ele, acho que o pastor Malta que me falou que nós nunca vamos ultrapassar o nosso Pai. Ele sempre vai ser melhor do que nós. Ele sempre vai nos dar mais do que nós damos para Ele. Quando você tem uma necessidade, adore. Quando o seu irmão tem uma necessidade, interceda. Isso vai estabelecer o governo de Deus nessas situações. Quando há um problema, quando há uma dificuldade, quando há uma discussão, quando há briga, quando há um problema no seu lugar de trabalho, quando tem uma confusão na escola, quando na sua casa, no seu casamento tem alguma dificuldade, adore a Deus. Peça a Ele: Deus, eu quero que você esteja aqui conosco, porque nós não estamos bem. Nós queremos que Tu governes essa situação. Nós não queremos mais deixar que Satanás e os seus demônios governem essa situação. Nós queremos que Tu governes. E quando nós adoramos, o Seu trono se faz presente. Quem está sentado no trono é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, quando nós adoramos, existe transformação, libertação, suprimento, unidade. Quantas vezes, enquanto nós adorávamos, os demônios foram embora? Quantas vezes, enquanto adorávamos, pessoas foram curadas? Quantas vezes, enquanto adorávamos, as pessoas vieram suprir as nossas necessidades? Com certeza vocês têm testemunhos para falar sobre isso. A sua adoração estabelece o governo de Deus aonde você está.
Porque essa verdadeira adoração, que não está centrada no homem, não está centrada no eu, no que eu quero, naquilo que eu busco, naquilo que eu quero que aconteça, naquilo que eu preciso, da minha bênção. Quando não está centrado nisso, quando está centrado na pessoa do Pai, Ele governa sobre todas as coisas. E nós estamos com Ele, porque é relacionamento de pai e filho. Quando você adora o seu Pai. Você está ali para estar com Ele. E não é só enquanto cantamos, enquanto você caminha pela rua, enquanto você trabalha e faz com excelência o seu trabalho. É quando você conversa com alguém e você dá toda a atenção que essa pessoa precisa. É quando você ora para aquele que está enfermo. É quando você anda a segunda milha. É quando você dá o que às vezes você não tem. O que você tem do Senhor e às vezes a pessoa também não tem. Deus vai suprir a tua necessidade. E você sabe disso. E você entrega. Você vive a sua vida para Ele. Isso é adoração. Você já é um verdadeiro adorador. E há muitas pessoas que o Pai está procurando. Ele diz que Ele procura adoradores. Há muitos filhos perdidos do Pai andando por aí que Ele está procurando. Mas como Ele procura? Que pés Ele usa para procurar? Os seus. Que mãos Ele usa para abraçar? As suas. Que boca Ele usa para falar? A sua boca. Que ouvidos Deus usa para ouvir? Os seus ouvidos. Quando você adora, você vive o Pai. Você vive Ele. Assim como o filho, quanto mais perto está do seu pai, mais parecido se torna com ele. Você, quanto mais adora, mais parecido se torna com o seu pai. E amados, eu tenho certeza que é o relacionamento que vocês têm com Deus, e uns com os outros, cuidando, amando e suportando uns aos outros, que gera a alegria e a adoração espontânea que há aqui. Eu aprendi isso com vocês e agradeço ao Pai e honro essa igreja pela bênção que é nessa cidade. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos adorar, e nessa adoração, nesse momento de adoração, você vai erguer as suas mãos. Você vai exaltar o Pai. Você vai começar a falar com o Pai. Você vai começar a orar. Você vai começar agora a exaltá-lo. Você vai agora começar a elogiá-lo. Você vai falar o quanto ele é bom para você. Ele é seu papai. Ele cuida de você. Ele abraça você. Ele carrega você. Ele supra a tua necessidade. Mas mesmo que ele não supra, ele é tudo na tua vida. Ainda que não chegou ao suprimento, Ele é tudo na sua vida. Então adore a Ele. Por isso adore a Ele. Adore ao Pai. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore o Pai. Adore o Pai. Elogie. Fale o quanto Ele é bom. Fale de suas maravilhas.
você agora a interceder pela cidade que você vive, interceder pela sua casa, interceder pela sua família, por aquilo que você vê de necessidade. Você conhece as necessidades dessa cidade. Você sabe onde estão os filhos perdidos do Pai. Comece agora a interceder. Erga a sua voz, erga as suas mãos e comece agora batalhando pela fé, em adoração, para que a cidade seja conquistada. E aqui o trono do Senhor seja exaltado. Para que Deus governe a cidade, acima de todo homem, acima de todo principal de sociedade. Erga a sua voz e terceira. Erga a sua voz e terceira. Erga a sua voz. A adoração de vocês transformará a cidade. Primeiro transformará a sua vida, transformará a sua casa, a sua rua,
haverá transformação. Agradeço, amados, por esse tempo precioso que passamos juntos. Agradeço ser recebido pelo pastor, pela igreja e pelo amor de vocês. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus também. Deus a tua vida no agradecimento da adoração. Não só a adoração aqui em cima, que é uma parte da adoração, nossa vida é uma adoração. Nós queremos honrar o Senhor. Vamos orar por Ele estará viajando essa noite. Vai viajar a noite toda e nós queremos abençoar em nome de Jesus. Declaramos, Pai, sobre a vida do grupo a tua proteção. Declaramos o teu cuidado. Declaramos, Pai, a tua graça sobre ele. Que essa viagem seja uma viagem tranquila, uma viagem, Senhor, na tua presença. Que ele possa voltar para sua casa, com seus filhos, com sua esposa, em segurança. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do diabo e nós declaramos a presença do Senhor na vida dele nessa viagem, e lá na casa dele, onde a esposa e os filhos estão esperando. Senhor, muito obrigado por ter trazido ele até aqui. Fomos tremendamente abençoados e glorificamos ao teu santo nome pela vida dele, em nome de Jesus.